Olá, meu nome é Douglas Peralta, sou professor especialista pela Bradon. Seja bem-vindo à terceira palestra da Semana do Diabetes pela Bradon. Nessa aula introdutória, irei falar sobre a relação entre a aptidão física e o quadro clínico do diabetes. Como a aptidão física melhora, estabiliza e controla o quadro do diabetes. Para que possamos entender um pouco mais a fundo sobre a questão diabetes, aptidão física, para que possamos ter um conhecimento mais amplo e assim também nos aprofundarmos nesses conteúdos, é importante iniciarmos pela definição de alguns termos. Então, o meu conteúdo hoje eu vou apresentar para vocês o conceito de aptidão física, no ponto de vista principalmente da Bradon, as capacidades condicionantes e a relação da aptidão física com o quadro clínico do diabetes. A aptidão física, de uma forma simples e específica, é o indivíduo estar apto para realizar atividades e tarefas motoras do dia a dia. Então, a aptidão física é estar apto para realizar tarefas, realizar atividades. E como o indivíduo pode estar apto para fazer isso? Temos duas principais frentes, por meio principalmente das capacidades motoras, das condicionantes e das coordenativas. As capacidades motoras condicionantes, elas são, propriamente dito, a que nos vão dar condição física de realizar determinadas tarefas e atividades. Quem são elas? Quem são essas capacidades condicionantes na qual essa aula de hoje, essa palestra, eu vou estar me retratando delas? Da aptidão física, somente as capacidades motoras condicionantes fazem parte da melhora do quadro clínico do diabetes? A resposta é não. O parâmetro aptidão física, ela envolve capacidades e habilidades. Juntas, ambos fazem parte do processo do tratamento do diabetes como um todo, para que seja mais efetivo e duradouro. Agora, nessa aula eu vou apresentar capacidades condicionantes. Quem são elas? E por que elas? As capacidades condicionantes, elas são principalmente 4 capacidades: força muscular, capacidade cardiovascular, flexibilidade articular e velocidade motora. Vamos nos atentar especificamente à força muscular e capacidade cardiovascular, porque são essas duas as principais que dão condição do indivíduo e que estão ligadas diretamente na melhora do quadro clínico do diabetes. A melhora dessas duas tem uma relação direta com a melhora do quadro clínico do diabetes, controle glicêmico. Para a força muscular, nós da Bradon utilizamos um parâmetro denominado Índice de Força Máxima Relativa ao Peso Corporal, em abreviação IFMR. E para a capacidade cardiovascular, temos a variável VO2 máximo. É ela que vamos utilizar para identificar a melhora desses dois parâmetros, força e capacidade cardiovascular, cada uma com as suas subunidades, para facilitar o entendimento e para facilitar a quantificação dessas duas capacidades. Quando falamos da melhora da força muscular e da capacidade cardiovascular, isso tem um impacto direto na melhora da capacidade de trabalho desse indivíduo. Se ele tem mais força e tem mais capacidade cardiovascular, mais VO2 máximo, que é a capacidade do indivíduo de realizar atividades que envolvam grandes grupos musculares por longos períodos, isso tem uma ligação direta porque o indivíduo diabético, do ponto de vista físico, ele precisa de trabalho motor, ele precisa ter capacidades para realizar mais atividades motoras. E por que isso acontece? O que o treinamento, o que o exercício faz, já que estamos falando de força e capacidade cardiovascular, nós temos que olhar para a melhora do quadro clínico do diabetes, para a redução glicêmica, para a estabilização glicêmica, nós temos que olhar para essas duas variáveis como sendo as quantificáveis, e a partir da sua melhora, da melhora dessas duas, temos outras, como eu já disse no começo, temos outros parâmetros para melhorar, para se aprimorar, para que o diabético tenha um controle glicêmico mais efetivo. Porém,
Com a melhora dessas duas, por que que elas, sendo aprimoradas, quais adaptações que elas geram que tem relação direta com o quadro clínico do diabetes, com a melhora dessa taxa glicêmica? Através de 8 mecanismos de redução aguda e crônica da glicemia. O exercício ele atua diretamente nessas duas, e que por trás disso também vão estar acontecendo adaptações oriundas a esses 8 mecanismos. Quais são eles? O treinamento de força e da capacidade cardiovascular, ele tem o potencial de reduzir a gordura corporal. Gordura corporal, principalmente quando o indivíduo tem uma inflamação subclínica oriunda a essa gordura corporal, piora a sinalização entre a insulina e seu receptor de membrana. Quanto mais tem uma piora na sinalização, tem uma piora do quadro clínico e tem uma menor extração de glicose, e com isso o quadro do diabetes fica mais descontrolado. O exercício ele vai de antemão a isso. Ele atua diretamente reduzindo a gordura corporal. Como consequência, melhora a sinalização da insulina. Também promove hipertrofia muscular. Por meio dos estímulos, principalmente da força muscular, o indivíduo ele tem a condição de aumentar a massa muscular. Com mais massa muscular, é o principal tecido que extrai a glicose da corrente sanguínea, junto ao fígado, porém, a magnitude de massa muscular, de células musculares e de células hepáticas é infinitamente maior da célula muscular. Sem falar que o potencial de remoção por conta da sua atividade contrátil também é muito maior. Então, a hipertrofia gera adaptação de maior estocagem de glicose intramuscular, através da molécula glicogênio, e também ele aumenta a extração, aumenta a quantidade de glicose que é retirada da corrente sanguínea em atividade. O fluxo sanguíneo estimulado pela insulina é um terceiro mecanismo com que agudamente, cronicamente, o exercício ele vai gerar adaptações para melhorar esse quadro clínico do diabetes. A insulina, uma vez que ela se liga ao seu receptor, ela tem o potencial de aumentar o fluxo sanguíneo, porque ela estimula a liberação de óxido nítrico, na qual o óxido nítrico ele promove uma vasodilatação, melhorando o fluxo para as regiões periféricas. O diabético ele tem isso reduzido, porque ele tem uma resistência à insulina, principalmente o diabético tipo 2, que nós vamos se retratar aqui, vamos pensar nesse momento mais voltado a ele, no diabético tipo 2, porque ele é o diabético que tem uma característica que foi desenvolvida principalmente pelo comportamento, pelos hábitos motores e pelos hábitos alimentares, na qual tem a característica de resistência à insulina. Ou esse indivíduo já está produzindo menos insulina porque teve um passado aí de muita sobrecarga de liberação de insulina, de hiperinsulinemia, na qual atualmente, após cronicamente meses e anos, essa hiperinsulinemia pode ter sobrecarregado o pâncreas a ponto de hoje ele ter menos célula beta e menos produção de insulina, na qual então ele pode estar liberando menos hoje por conta disso. E ao mesmo tempo, liberando menos ou liberando em excesso, esse indivíduo, por conta da resistência à insulina, ele tem uma pior sinalização, uma pior conexão entre receptor e insulina. Menor conexão, menor fluxo sanguíneo para os tecidos que extraem a glicose, tecido muscular e tecido hepático, os principais. O quarto mecanismo são os níveis de GLUT4. Essa é a principal, na verdade, é a molécula, é a proteína periférica de membrana, na qual, quando estimulada, ela que vai até a membrana celular e faz a extração da glicose para da corrente sanguínea para a região intracelular. É por meio da GLUT4, transportadores de glicose do tipo 4. O exercício, o treinamento principalmente de força, ele tem a capacidade de melhorar a expressão dessas proteínas periféricas de membrana GLUT4. Ele aumenta a quantidade e aumenta a translocação delas também para a membrana celular, extraindo assim mais glicose da corrente sanguínea. A densidade de receptores de insulina é outra adaptação gerada pelo treinamento físico, pelo aumento de força muscular e pelo aumento do VO2 máximo, na qual os receptores da insulina
são eles que fazem a conexão primária. Quando a insulina está na corrente sanguínea, eles se ligam e faz a estimulação através da cascata insulínica até chegar na proteína periférica de membrana GLUT4. Então, através dos receptores de insulina, que é estimulado através da cascata insulínica a GLUT4. O exercício ele promove uma maior densidade, quantidade de receptores na célula periférica para a captação, para a estimulação da insulina. A sexta adaptação, o sexto mecanismo é a melhora da atividade enzimática do metabolismo de glicose. Principalmente quando falamos da melhora do VO2 máximo, que tem uma relação direta com a melhora do metabolismo aeróbio, isso melhora as enzimas PFK, enzimas do ciclo de Krebs, ACK, enzimas da cadeia transportadora de elétron. Quando essas enzimas estão trabalhando melhor, trabalhando mais, sendo mais eficiente para a quantidade existente, e tendo mais quantidade existente delas, o metabolismo fica acelerado, o metabolismo de extração e de metabolização de glicose é maior. Então, o aprimoramento, ele gera um melhor controle glicêmico. A densidade capilar e os tipos de fibras musculares é outra adaptação gerada pelos estímulos do treinamento, na qual diabéticos tipo 2, devido à resistência à insulina, devido à baixa utilização, baixa estimulação das fibras musculares, eles têm uma predominância de fibras do tipo 2, que é uma fibra menos vascularizada, uma fibra de contração rápida, na qual ela tem características histológicas e fisiológicas que são mais adequadas para estímulos intensos e para estímulos de força rápida. Não são fibras especializadas e próprias para fazer grandes remoções de glicose da corrente sanguínea. Para isso temos as fibras do tipo 1, as fibras de contração lenta, vermelhas, vascularizadas, com muitas mitocôndrias, com muita densidade capilar. O diabético tipo 2, ele tem poucas delas, de certa forma falando em magnitudes, em proporções. O treinamento, ele estimula o aumento dessas fibras musculares do tipo 1 e tipo 2A, que são mais vascularizadas, que removem mais glicose, e com isso ele também aumenta a densidade capilar. Densidade capilar, angiogênese, maior vascularização, maior aporte sanguíneo, aporte de oxigênio, aporte de nutrientes, melhor extração e remoção de glicose da corrente sanguínea. E o oitavo mecanismo é o controle dos ácidos graxos plasmáticos, moléculas de colesterol, tanto HDL, LDL, VLDL e as moléculas de triglicerídeos. Em diabéticos, essas moléculas elas estão em excesso e descontroladas na corrente sanguínea. O exercício ele promove uma melhor sincronização, uma melhor padronização dessas moléculas de acordo com a necessidade do organismo, e ele reduz essas moléculas, fazendo com que se tenha uma melhor sinalização receptor de insulina e insulina, e com isso melhora o estímulo e a remoção de glicose da corrente sanguínea. Dito isso, quando a gente olha então para esses oito mecanismos gerados pelas adaptações do treinamento, especificamente treinamento de força e treinamento da capacidade cardiovascular, eles geram isso, o controle glicêmico é maior. Então, quando falamos em treinamento físico, eu treino para emagrecer, eu treino para reduzir a glicemia propriamente dito, isso são reflexos, isso são consequências. O ideal é que olhemos para o treinamento, para as capacidades físicas, principalmente força e aptidão cardiovascular, façamos a sua avaliação física, extraímos quem é aquele indivíduo, qual é o quadro clínico e funcional atual dele, e a partir daí estipulamos as metas, a partir daí estipulamos valores, objetivos para serem atingidos com esses alunos. E essas duas capacidades, elas são 100% possíveis de serem avaliadas, monitoradas e quantificadas. Com isso, temos alguns casos da Brado, algumas pesquisas que a Brado vem desenvolvendo, que eu peguei especificamente a média de 20 alunos com uma glicemia média de jejum de 200 mg por decilitro. Alguns mais, alguns menos, a média ficou em 200 mg por decilitro.
As características básicas do treinamento, tudo isso que eu estou passando aqui, na próxima aula, na próxima palestra, a quarta palestra da Semana do Diabetes, o professor Rodrigo Canella vai passar para vocês alguns casos um pouco mais aprofundados. Eu estou passando uma visão mais geral. Então, as características básicas de alguns dos programas da Bradon, do programa de aptidão física, para melhora da aptidão física, são treinamentos com 2 a 3 vezes na semana, sessões de 30 minutos. Dentro dessa sessão de 30 minutos, eu estou excluindo algumas variáveis e pegando só as variáveis força e VO2 máximo, na qual gira em torno de proporções dos 30 minutos, a força muscular é treinada em torno de 8 a 14 minutos da sessão e o VO2 máximo em torno de 8 a 14 minutos da sessão. O que é esse treinamento que, olhando para ele, é um treinamento que tem características simples, rápidas? Qual é o efeito que isso gera? Após 3 meses, a gente já tem isso muito claro, muito bem definido. A redução média de glicemia esperada é de 15 a 10% da glicemia de jejum, com redução de dose de medicamento. Então, com 3 meses de treinamento físico bem orientado, periodizado, com a sua carga de treino bem estruturada, com um programa de intervenção rodando por trás também disso, com treinamento das habilidades motoras, com treinamento das outras capacidades. Esse treinamento, esse processo, 8 a 14 minutos de força e 8 a 14 minutos de VO2 máximo, ele tem um potencial de, em 3 meses, reduzir 10 a 15% da glicemia de jejum. Então, estamos falando de uma entrada de glicemia de jejum laboratorial, testando, diagnóstico, de 200 mg por decilitro. Em 3 meses, esse indivíduo ele está com 180, 175 mg por decilitro. Isso é um avanço muito considerável pelo dispêndio de energia, pelo quanto ele tem que se dedicar, falando só dessas características, para ter um resultado desse. É um custo-benefício muito alto. Só que isso talvez não esteja sendo mostrado para esse público. O professor Thales Lima, na palestra anterior, na palestra 2, ele demonstrou um pouco mais sobre o quadro alarmante do diabetes e como ele é uma preocupação de saúde pública, porque para os cofres públicos, o gasto financeiro com diabetes no mundo, principalmente no Brasil, é muito alto. E para os portadores do diabetes, gastam-se também muito dinheiro com medicamentos, com tratamento, que de uma certa forma é negligenciado o treinamento físico, na qual é um dos principais ou, dependendo do caso, o principal tratamento do diabetes. Ele poderia, com um custo-benefício muito bom, ele poderia reduzir a glicemia dele de jejum, consequentemente a glicemia pós-prandial, a glicemia diária, e reduzir seus medicamentos, reduzir seus custos. Isso nós estamos falando com 3 meses. E depois de 6 meses, que é a partir de 3 meses, na qual as adaptações, as mudanças no organismo começam a ser cada vez mais expressiva. Então, com 6 meses, espera-se ter uma expectativa, e principalmente nos nossos dados, de 20 a 30% de redução da glicemia de jejum, e redução agora não só na dose do medicamento, mas na quantidade do medicamento em unidades. Então, o indivíduo que, por exemplo, tomava 3 metforminas, 3 glifage, é um nome comercial, do medicamento hipoglicemia antioral por dia, com 3 meses, ele tende a passar a tomar, como muitos dos nossos casos de tratamento na Bradon, ele passa a tomar 2-1. Com 6 meses, dependendo dos casos, e aqui eu fui, de uma certa forma, conservador em falar 3 medicamentos, 3 unidades, né, de glifage diário, porque diabético ele já tende a iniciar com muito mais medicamento do que isso. Com 6 meses, é possível e totalmente esperado que ele reduza a quantidade de medicamento até cesse o uso de medicamentos, dependendo do caso, e com uma redução de glicemia de jejum de 20 a 30%, em alguns casos até mais, isso são médias, podendo normalizar, estabilizar a glicemia e ter uma vida hoje sem uma glicemia descontrolada, podendo ter estabilidade na glicemia e ter uma vida normal
sem problemas crônicos, sem uma potencialidade de desenvolver os problemas crônicos do diabetes, que esses sim aumentam muito a taxa de mortalidade de indivíduos portadores de diabetes. O que vimos nessa aula, então, para a gente uniformizar, para a gente sincronizar o pensamento do que é e qual é a relação da aptidão física com o quadro clínico do diabetes, a aptidão física é um indivíduo estar apto para realizar as suas atividades e tarefas motoras do dia a dia. Para que ele esteja apto a isso, nós falamos hoje das capacidades condicionantes, força e VO2 máximo. Também vimos que o aumento de 10% no IFMR, o índice de força máxima relativa, que é a unidade de medida que vai expressar força muscular, e também do aumento do VO2 máximo através de um MET, que também é outra variável que expressa, quantifica de forma mais fácil para a gente o VO2 máximo. Aumento, então, de 10% dessas duas variáveis impacta com redução expressiva e significativa de 15% a 20% da glicemia de jejum em 3 meses de treinamento, e com 6 meses isso dobra, podendo, e acontece, redução do uso de medicamentos, redução da dose de medicamentos e estabilidade melhor do quadro clínico do diabetes. Para isso, nós vimos também que um processo de treinamento muito intelectualizado, por meio de avaliações físicas, por meio de periodização inteligente e preocupada com a individualidade biológica, 2 a 3 vezes na semana, 30 minutos de treinamento, com 6 meses é totalmente possível que, em alguns casos, reverta e estabilize a glicemia desse indivíduo diabético, e em muitos casos que já sofrem com complicações crônicas, reduz a quantidade de medicamentos, reduzindo assim a sobrecarga sistêmica no organismo dele e podendo ter uma vida com mais qualidade. Para isso, temos que pensar que o treinamento físico ele é voltado para os parâmetros que podemos quantificar, para que possamos pôr objetivo, colocar metas, traçar metas, dar prognósticos para os nossos alunos pacientes. Para isso, através da avaliação física, e essa é a relação entre aptidão física e melhora do quadro clínico do diabetes. Finalizo essa apresentação com um sentimento de agradecimento para quem assistiu essa palestra, para quem tem interesse nesse assunto, que é um assunto denso, que necessita de aprofundamento. Para isso, a Bradon desenvolve conteúdos teóricos, conteúdos práticos, para que possa ajudar aqueles que se interessam por essa área. Temos muitos conteúdos no nosso canal Bradon, no YouTube, também nos nossos perfis da empresa no CT Bradon e o Bradon Pro. Meu perfil pessoal, Douglas Peralta Bradon, também posto conteúdos com recorrência para que possa trazer informações para aqueles que buscam isso, para aqueles que querem se conscientizar. E esse foi um vídeo introdutório para que vocês consigam, a partir dele, ter mais parâmetros, ter um pouco mais de visão, de critério para poder se aprofundar nos estudos e para seguir em frente com esse tema que requer muito de profissionais capacitados e intelectualizados para atuar na melhora e no bem-estar de muitas pessoas da população. Temos mais 2 palestras pela frente, espero que vocês aproveitem. Nessas 2 terão mais casos clínicos, terão mais exemplificações do que eu passei para vocês hoje. Estamos à disposição para possíveis dúvidas, entre em contato com a gente e acesse nossos conteúdos em nossos canais, nossas redes sociais. Muito obrigado, nos vemos em uma outra apresentação.